Tudo jóia, oitavos anos, tudo bem? Estou com muita saudade de vocês, queridas alunas, queridos alunos, grandes estudantes que vocês são, e tenho certeza que vocês estão muito animados para a nossa aula. Nós vamos aprender um pouquinho a respeito das expressões algébricas. Agora é uma novidade para vocês, oitavos anos, aprenderem a resolver problemas do dia a dia envolvendo as expressões não numéricas mais, mas expressões algébricas, que além de números contêm as suas letras para representar alguma situação ou problema. Então aqui eu gostaria de colocar para vocês que muitos problemas do nosso dia a dia, ao invés de escrever a situação, a palavra toda por extenso, nós podemos colocar símbolos algébricos para representar uma situação, problema. Então, por exemplo, o quadrado de um número A. Como que a gente pode representar o quadrado de um número A? Então nós vamos colocar aqui, ó, A elevado ao quadrado. Se nós temos a terça parte de um número x, o que significa a terça parte do número x? Ou seja, dividir aquele número por 3. Como esse número está sendo representado pela letra x, então quando nós formos escrever a simbologia numa expressão algébrica da terça parte do número x, nós podemos representar por x sobre 3. Agora, vamos colocar uma nova situação para vocês. Olha, a diferença entre... Atenção a esta pergunta, Como que a gente pode representar a diferença entre o quíntuplo de um número y e o dobro de um número w? Então reparem que agora nessa situação nós já temos dois fatores e nós temos uma operação de subtração entre esses dois fatores. Por que isso? Porque está pedindo para representar, oitavos anos, a diferença entre. Então, ou seja, tem que vir o sinal de menos no meio da expressão. Se estivesse escrito, represente a adição entre dois números, seria o sinal de mais. Ou então represente o produto entre dois números, seria o sinal de vezes. Ou então represente o quociente entre dois números, aí seria a divisão. Ok? Então olha lá, como pede para representar a diferença entre, então sinal de menos, o quíntuplo de um número y, 5 vezes y. E o dobro de um número w, dobro de um número, 2 vezes w. Então essas expressões cotidianas do dia a dia, uma expressão matemática, ela pode ser representada através de letras. Daí um nome expressão algébrica, sendo sempre representada por letras e números. Então sempre que a gente for colocar numa expressão algébrica as situações descritas, podemos representar desse jeito. Então lembrando, quadrado de um número A, então ficou A ao quadrado. A terça parte de um número x, x sobre 3. A diferença entre o quíntuplo de um número y, 5y, menos, porque pediu a diferença, e o dobro de um número w, 2 vezes w. Ok? Agora, quando a gente vai calcular, podemos calcular às vezes, oitavos anos, o valor numérico de uma expressão algébrica. Então, nesta aula eu preparei esse exemplo para vocês aqui. Então nós teremos várias expressões durante este ano, as expressões algébricas que nós vamos aprender, e nós vamos estar fazendo cálculos sucessivos de expressões algébricas. Vamos calcular valor numérico e assim sucessivamente. Então eu coloquei esse primeiro exemplo, olha. Calcule o valor numérico da expressão 4 vezes x mais 2 vezes y, sendo x igual a 5 e y igual a menos 1. Bom, sempre que vocês verem a expressão aqui, turma, se não tiver nada entre o número e a letra, significa que é vezes. Então aqui, 4 vezes x mais 2 vezes y, ok? Bom, professor, como que eu posso descobrir o valor numérico dessa expressão? Justamente, nós vamos substituir a expressão 4 vezes x mais 2y. Nós sabemos o valor de x fornecido no exercício? Sim.
pediu para, no lugar de cada letra x, colocarmos o número 5, turma. Olha lá. E no lugar de cada y, nós vamos colocar menos 1. Como a expressão é 4 vezes x mais 2y, então nós faremos 4 vezes, qual é o valor do x que pediu no exercício? 5. Mais 2 vezes o valor de y. Qual é o valor de y que pediu na expressão? Menos 1. Então agora, oitavos anos, tomem cuidado que nós temos que fazer a ordem das operações matemáticas. Então, ou seja, primeiro, potências ou raízes, como aqui não tem potência ou raiz, nós vamos ignorar. Depois das potências ou raízes, nós vamos para as multiplicações e ou divisões. Como aqui tem as duas multiplicações, nós vamos fazê-las primeiro. 4 vezes 5, 20. 2 vezes menos 1, menos 2. E agora nós vamos fazer o sinal de mais, né, adição ou subtração. Como aqui tem a regrinha de sinal, reparem, oitavos anos, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Mais vezes menos, olha lá, menos. Então, 20 menos 2. E não mais, hein? Tomem cuidado. 20 menos 2, qual é o valor dessa expressão, né, algébrica? O valor numérico para essa expressão algébrica será de 18. Desde que cada x vale 5 e que cada y possa valer menos 1. Ok? Então, olha lá, sempre que vocês forem fazer o cálculo, né, de valor numérico de expressões algébricas, vocês sempre terão no enunciado do problema uma expressão algébrica e os possíveis valores das letras para que vocês possam substituir. Neste exemplo, pediu-se para cada x trocar e colocar o valor de 5 e para cada y trocar e colocar o valor de menos 1. Então, ao fazermos a multiplicação, 4 vezes 5, 20, 2 vezes menos 1, mais vezes menos, continuou dando o valor sinal de menos, lembrando a regrinha de sinal, 20 menos 2, 18. Este é o valor numérico para a expressão 4x mais 2y, sendo x valendo 5 e y menos 1. Ok? Bom, oitavo ano, espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa explicação que eu quis colocar para vocês. Este vídeo vai estar no YouTube. Quero que vocês assistam sempre que vocês forem fazer as atividades que eu postar no Classroom durante a semana. E tenho certeza que essas atividades, os slides com os resumos das minhas explicações e mais a aula de vídeo servem como material de apoio para que vocês possam estar estudando enquanto as aulas presenciais não acontecem. Mas eu tenho certeza que dentro em breve elas voltarão, né? Turma, um beijo enorme no coração de vocês, oitavos anos. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho, tá, desta aula e façam as atividades durante a semana. Desejo uma maravilhosa semana para todos vocês que tanto merecem. E ó, faço o convite. Próxima semana teremos mais explicações de matemática a respeito das expressões algébricas, ok? Grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, oitavos anos.